será que existe mesmo uma cidade no espaço como foi dito na Bíblia? E será verdade que um telescópio conseguiu capturar imagens dessa cidade? Se prepara aí que hoje vamos falar da lendária cidade celestial. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha. Uma perguntinha importante para todo mundo. Você conhece ou já ouviu falar sobre a cidade de Nova Jerusalém? Essa cidade é muito conhecida entre os católicos e para quem estuda a Bíblia. Aliás, estamos falando da cidade que Deus iria construir para os seus fiéis. Ou seja, é claro que não se trata de uma cidade qualquer. Isso, claro, de acordo com a Bíblia. Ou sendo mais preciso, com um dos livros mais famosos e mais estudados da Bíblia, o Apocalipse. Pois é no Apocalipse que a cidade celestial aparece. Ela é citada bem no finalzinho da Bíblia, mas tem muita informação a respeito dela. Galera, antes da gente falar sobre a cidade celestial, vocês precisam saber um pouco mais sobre o livro Apocalipse. Como muitas coisas que estão na Bíblia, existem várias maneiras de interpretar as histórias do Apocalipse. Praticamente todo mundo, quando escuta a palavra Apocalipse, já vem logo o fim do mundo na cabeça. Vários monstros, né? O fim do mundo. A destruição, meteoro. Até que isso é compreensível, porque no livro tá cheio dessas coisas que podem ser interpretadas dessa maneira. Mas uma coisa que é importante saber é que Apocalipse não significa fim do mundo. A palavra Apocalipse vem do grego, que nada mais é do que a junção das palavras apo e kalumina, que significa mais ou menos retirada e véu. Resumindo pra você, o significado da palavra Apocalipse significa revelação. Imagine que você tá com um véu cobrindo a sua cabeça. Se alguém tirar esse véu, você começa a ver tudo claramente. Logo, isso foi revelado pra você. Por isso que Apocalipse em alguns lugares tem o nome de revelação. E as revelações que aparecem no livro, na verdade, não são de João, que é o escritor de Apocalipse. No texto do livro ele diz que as visões eram de Jesus Cristo e que ele estaria passando apenas aquilo e não era a visão dele. É como se Jesus Cristo tivesse a visão e aí ele falou, nossa, eu preciso passar isso para os meus fiéis. E é aí que entra o lance da Nova Jerusalém. Quando você começa a ler sobre a cidade celestial no Apocalipse, fica bem claro que o lugar parece um paraíso. É um paraíso perfeito. E isso não é à toa, pois como já falamos, essa cidade foi criada por Deus. Então era para ser grandiosa, linda e tudo perfeito. Praticamente uma cidade mágica. Vale lembrar que tudo isso está na Bíblia. E também, como outras coisas na Bíblia, tem várias interpretações. E algumas delas não podem ser levadas ao pé da letra. O que está escrito ali é aquilo, sabe? Tem que ter toda uma filosofia, toda uma concepção e tudo mais. E além disso, a gente não tá fazendo esse vídeo pra, isso é verdade, isso é mentira. A gente só tá apresentando os fatos pra vocês. E cada um enxerga isso de acordo com o que acredita. Bom, vamos chegar de enrolação e vamos direto falando da cidade celestial. Começando com as portas das cidades, que são feitas de pérolas, e as praças de ouro. Mas isso não é porque é uma cidade luxuosa ou rica, e sim porque os bens materiais não teriam valor nenhum nessa cidade, né? Tipo ouro, pérolas, não importa. Não é isso que é o foco lá. E além disso, como a cidade é sagrada, ela seria extremamente segura. Deus tá protegendo a cidade. Quem vai ser contra Deus? Segundo a Bíblia, ela tem uma muralha altíssima e suas portas são guardadas por anjos. A Bíblia também diz que nada de contaminado pode entrar naquela cidade. E quando falamos em contaminados, não necessariamente estamos falando de doenças, e sim de pessoas más, de mentiras, essas coisas. De maldade. Outra coisa interessante é que, segundo a Bíblia, o próprio Jesus Cristo moraria nessa cidade. Então, muitas coisas comuns em outras cidades, como por exemplo, serviços de luz, serviços de água e até mesmo o governo, não são necessárias nessa cidade. E a internet? Internet, mano. O cara tem Jesus Cristo lá. Teoricamente, todo mundo ali teria água de sobra. E também ninguém ia precisar de luz, porque a cidade tem luz o dia inteiro por causa de Jesus Cristo que ilumina o lugar. Então a cidade não precisa nem de sol e nem de lua. Mano, já tem Jesus lá, mano. Vai precisar de sol pra quê, caralho? Para de falar isso. Mas talvez uma das coisas mais interessantes que existe na cidade celestial é a árvore da vida. Eu acho que você já ouviu falar dessa árvore. Pra quem não conhece, essa árvore tem poderes milagrosamente
cura. Ou seja, quem mora na Nova Jerusalém nunca ia ficar doente. Agora tá dando vontade de ser um bom garoto pra ir pra cidade celestial, mano. Sem contar que essa árvore iria alimentar todos que moram por lá, pois ela daria 12 frutos diferentes ao longo do ano, um a cada mês. Bom, como vocês viram, parece ser um lugar verdadeiramente perfeito, né? Porque lá você não tem empresa de energia, e já tem Jesus pra iluminar. Água também. Se ficar doente, Tem a árvore da vida. a árvore da maldade não entra. Não entra. É uma pena que esse lugar não existe de verdade, né? Ou será que existe? Nos últimos anos, a galera começou a achar que a cidade celestial existe de verdade, pois começaram a rolar na internet algumas imagens que mostrariam a cidade celestial, que teria sido flagrada no espaço. Flagradas por quem? Como assim? As fotos da cidade celestial teriam sido tiradas pelo telescópio Hubble, o mais potente telescópio da NASA. E essas fotos mostrariam que a cidade celestial existe sim, em algum lugar remoto ali no universo, né? Lá perdida, Voando pelo espaço. De acordo com as fotos registradas, alguns estudos foram feitos e pela relação entre o tamanho e a distância dá pra concluir que a cidade celestial é muito maior que a Terra. Aliás, os caras da NASA calcularam que a cidade celestial é tão grande que caberiam todas as pessoas que moraram na Terra. Pessoas que já passaram na Terra. Imagina aí todo mundo ali. Nossa senhora. E além de caber todas as pessoas que vivem, que já viveram na Terra, ali também iria caber as próximas 30 gerações. Outro fato bastante interessante é que essa cidade está em contínuo movimento pelo espaço. Essas fotos foram retiradas pelo satélite em 1994. Nesse período, o satélite meio que estava em acidente e ele achou a cidade celestial por engano, porque ele começou a tirar fotos em vários lugares do espaço. E aí, sem querer, capturou a cidade celestial. Tanto é que se hoje eles forem pro mesmo lugar onde eles viram em 94, não tem mais cidade celestial. Isso porque ela tá em movimento. E tem uma teoria que diz que ela tá em movimento em direção à Terra, mano. Imagina um bagulho desse tamanho tocar na Terra, mano. Rasga no meio. Outra coisa relacionada a essas fotos é que a NASA queria esconder essas fotos, porque ficaram com medo, ficaram chocados com aquilo e falaram, não, vamos mostrar isso pro público, Vamos dar uma estudada antes de querer mostrar. O que é isso, mano? Uma cidade no espaço voando. Só que algumas imagens vazaram. Tudo graças a um pesquisador que tava ali no meio e teve acesso às fotos e acabou contrabandeando sem a NASA ficar sabendo. Ganhou um dinheiro ainda. E apesar da NASA até hoje negar a existência dessas fotos, ou até mesmo que existe uma cidade no meio do espaço, rola até um papo de que pessoas do alto escalão do governo americano teriam confirmado essas fotos e falado que era verdade. Será que realmente isso tudo é verdade mesmo? Que tem uma cidade voando em direção à Terra, que não precisa de sol, de energia nem nada? Parece ser verídico, mas ainda não terminamos o caso. Se você achou isso muito interessante e for na internet pesquisar, você vai encontrar muita foto, vídeo, notícia, documentário, tudo sobre essa cidade celestial. Mas quem pesquisar com cuidado vai descobrir que a primeira vez que essa história foi publicada foi num jornal chamado Weekly World News. Esse jornal americano nasceu em 1979 e ficou justamente famoso por publicar notícias sensacionalistas. E esse jornal também falava de eventos sobrenaturais, de coisas de ETs. Os caras também deram outras notícias da Bíblia e sempre mostrando os fatos duvidosos, né? Geralmente aquelas matérias que você realmente olha e duvida. E fala, será mesmo? Será? Os caras chegou a dizer que eles descobriram a Arca de Noé. Localizaram o Jardim do Éden e também encontraram até as sandalinhas de Jesus Cristo. É claro que essa fonte deixa toda a notícia em dúvida, porque tem um histórico bastante duvidoso sobre notícias infladas, notícias falsas. E essa não é a primeira e nem a última notícia que o jornal passou e muitas pessoas acreditavam que é verdade. Uma vez eles falaram que os policiais de Los Angeles iam gastar $1 bilhão para comprar não sei quantos caças propulsores para policiais usarem. O problema é que um grande veículo de mídia acreditou na história e passou essa história pra frente. Não sabia que era uma pegadinha, né? Resumindo, todas essas fotos da cidade celestial que rodam na internet não se passam de boatos. Mas é claro que isso não quer dizer que a cidade de Nova Jerusalém seja uma mentira, porque a existência dela, é claro, depende da crença de cada um. Mas a foto da cidade tirada pelo telescópio Hubble seria mentira. Até porque se realmente fosse verdade, ia mudar o mundo, né? Uma cidade voando no espaço. Concluindo, galera, não, essas fotos são um boato e acabou se espalhando pela rede inteira, pelo mundo todo. E alimentando
criando várias teorias da conspiração. Mas ó, eu vou falar a verdade. Eu gostaria que existisse uma cidade no espaço. Legal. Mano, seria louco. Seria Acho uma que parada diferente. o mundo ia meio que mudar mesmo, realmente, né? É o seguinte, seja uma pessoa boa, não faça maldade. Quem sabe você vai pra cidade celestial, onde vai ser iluminado por Jesus, onde você vai ter a comida na fruta da árvore. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Falamos aí sobre uma cidade, né? Uma lenda que existe, né? Ela realmente existe na Bíblia, mas a gente tava falando aqui se ela realmente existia de verdade, né? Se foi realmente fotografada e tudo mais. Então se você gostou, galera, por favor, Vai. clica no like, porque esse vídeo aqui, ó, a gente teve que fazer muita pesquisa. Redes sociais aqui na tela, também tem na descrição todas as redes sociais. Siga a gente lá. ok? Compartilha, dá RT, Marca o seu curte, coleguinha. faz tudo lá. Isso tudo, pessoal. Valeu! Nossa, mano, minhas costas estão quebradas, de verdade. Cadê meu óculos? Voou, mano.